Chegamos agora ao último de nossos 4 programas. Nós temos visto o que é a Bíblia, como as escrituras hebraicas e cristãs foram escritas, então colocadas juntas e preservadas para as gerações futuras. E nós também temos visto a inacreditável evidência de que a Bíblia que nós temos hoje é essencialmente a mesma dos escritos originais. Mas lembrem-se que isso é um livro cujos escritos foram terminados antes do ano 100, e isso faz muito tempo. A preservação e circulação das escrituras durante tantos séculos é uma saga extraordinária. Numa distribuição Comev. Descobrindo a Bíblia. Programa 4. Sobreviveu, viajou e fez diferença. Versão brasileira Dublamix Rio. Uma questão de sobrevivência. A Bíblia tem sobrevivido surpreendentemente apesar das terríveis tentativas de destruí-la. Em 167 d.C., um tirano louco e brutal, Antíoco Epifânio, governou sobre Israel. Ele determinou que fossem destruídas a identidade e a religião do povo judeu numa perseguição horrível e impiedosa. Ele ordenou que todas as cópias das escrituras judaicas fossem destruídas. Os livros da lei que eles encontravam rasgavam em pedaços e queimavam no fogo. Qualquer um que fosse encontrado possuindo o livro do pacto ou qualquer um que aderisse à lei era condenado à morte por decreto do rei. 1 Macabeus 1:56-57. O imperador Romeu Diocleciano instituiu a grande perseguição no ano 305 d.C. Ele tentou exterminar a igreja e decretou que cada manuscrito da Bíblia deveria ser confiscado e destruído. Ele tinha as palavras extincto nomine Christianorum, o nome dos cristãos tem que ser destruído, colocadas sob as cinzas de cópias da Bíblia. Mas as escrituras sobreviveram a Diocleciano e Antíoco e a outros legisladores que tentaram destruir a Bíblia. A Bíblia em várias formas. Outros obstáculos também separaram a Bíblia das pessoas, incluindo analfabetismo, língua e barreiras culturais. A igreja da Idade Média se estendeu a diversos povos que falavam várias línguas diferentes. Então as escrituras foram ensinadas de várias formas diferentes. A palavra escrita ainda era básica e os monastérios cuidadosamente continuavam a copiar e preservar a Bíblia. Eles fizeram algumas cópias belas e magníficas, refletindo a reverência dos monges de acordo com a Bíblia. Mas isto era pouco para alimentar as almas das pessoas comuns. Isso aconteceu antes do advento da imprensa, então cada cópia tinha que ser feita à mão. Uma única cópia da Bíblia poderia levar um ano todo para ser escrita. Mas mesmo que a Bíblia estivesse disponível, a maior parte da população não poderia lê-la. Por exemplo, no século XIV e XV na Europa, apenas 10% da população podia ler, e apenas 2% podia ler efetivamente. Então a Bíblia era ensinada de várias formas surpreendentes. As peregrinações tiveram grande importância na Idade Média. Então, como hoje, havia um interesse especial em visitar Jerusalém e a terra de Israel para recordar eventos bíblicos em seus locais originais. Esculturas representavam pessoas e eventos bíblicos. A música incorporada à igreja continha a Bíblia. A arquitetura da igreja com esculturas e desenhos de temas bíblicos. Vitrais nas igrejas rodeavam as paróquias com histórias bíblicas.
Grandes artistas, durante muito tempo de suas vidas, pintaram apenas temas bíblicos. Peças nos cultos da igreja medieval na Europa contavam histórias da Bíblia. Aqui, os anjos encontram as mulheres no túmulo de Cristo e a história da ressurreição é contada. Às vezes, várias peças podiam ser encenadas em apenas um dia na capela da igreja. As peças cresceram em popularidade e saíram para as praças do mercado. Vocês veem o barco pronto para a história de Jonas. As peças podiam durar 3 dias. Também haviam peças enigmáticas, com um cortejo de carroças que passavam por cada cidade. Aqui, Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Aqui, Davi enfrenta Golias. Então, mesmo em períodos e lugares de analfabetismo, a Bíblia era imaginativamente dada ao povo, utilizando múltiplas formas de arte. Mas com o passar do tempo, a igreja, em muitos sentidos, tinha uma influência civilizadora e espiritual. Ela mesma foi atingida pelo poder e riqueza. A corrupção cresceu. A superstição infectou e distorceu o evangelho. As escrituras foram misturadas com a tradição acumulada, que eram conflitantes com seus ensinamentos, mas continuamente emergiam os esforços da reforma dentro da igreja. A Reforma Protestante, John Wycliffe, a estrela da manhã. A Reforma Protestante foi centrada particularmente na recuperação da Bíblia na vida diária das pessoas. Um dos primeiros e mais significantes reformadores foi um filósofo e padre de Oxford no século XIV, John Wycliffe. Precisam ter cuidado. Isto se passou na Inglaterra. Ele estava próximo das pessoas comuns e consumido pela paixão de purificar a igreja. 1/3 das terras da Inglaterra são propriedade da igreja, senhor bispo. Tal posse não é negócio da igreja. Cristo e seus apóstolos viveram na pobreza. Não devemos nós imitar o seu exemplo? Sua própria boca o condena, Wycliffe. Primeiro, você procura minar a autoridade da igreja, dos bispos e até do Papa. E agora você nos instrui como nós devemos nos arruinar. Deixa uma pequena dúvida sobre o veredito que a corte deve dar. Uma última pergunta, Dr. Wycliffe. Que autoridade espiritual substituiria a que você efetivamente destruiu? Seu próprio cérebro febril? Não, bispo Courtney. A única autoridade verdadeira. A palavra de Deus. As Sagradas Escrituras. Forrest. Sim. Eu acho que não vou precisar mais disso. A exigência de Wycliffe pela reforma lhe custou sua posição de prestígio na Universidade de Oxford. Esse exílio o impulsionou para a tarefa mais importante de sua vida. Minha tarefa, agora. Nossa tarefa, se quiserem. Nicholas. John. Se quiserem, é usar esse exílio para traduzir as Sagradas Escrituras, todas elas para a nossa língua nativa, então elas poderão ser ouvidas e entendidas por todo o nosso povo. Wycliffe e seus seguidores começaram a importante tarefa de traduzir toda a Bíblia em inglês pela primeira vez. Então, eles treinaram pregadores humildes para levar a Bíblia às pessoas comuns. Nós realmente ousamos dar a palavra de Deus em linguagem simples nas mãos de pessoas comuns? Não irão fazer um uso errado, interpretar mal as Escrituras? Meus irmãos, é claro que alguns irão. Mas mantendo as Escrituras como propriedade da hierarquia e do clero, impediu o mau uso? De fato, não. Não impediu o mau